Boa noite, João Carlos. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Eliane Carneiro. O que aconteceu? Nossa, a internet aqui caiu. Caiu, voltou. A gente está colocando o modem Nós da estamos. Vivo. É. Vamos ver se o modem da Vivo já está sinalizando que está reconectando. Eu não sei se ela vai ficar. Vamos ver. Bom, então vamos lá começar hoje a falar sobre o filme, sobre o 12º vídeo, né, da história de Deus, do Morgan Freeman, falando sobre as visões de Deus. E as perguntas são: a maioria das religiões tem histórias de visões. Mas de onde vêm essas visões? Qual o propósito que elas cumprem? O que elas têm em comum? Né? Então, a transcrição que a gente fez do vídeo é o seguinte. É claro que eu não vou poder ficar falando, porque são várias páginas, né? Eu quero também apresentar os trechos de algum de Meixo Sama em cima dessa transcrição. Né? Mas ele começa falando que ele era fascinante, né? Porque ele vê assim que essas pessoas que têm visões de Deus, ele cita São Paulo, ele cita Maomé, Zoroastro e até o Joseph Smith, que é dos Mormons, né? Eles dizem, tiveram suas visões. E é verdade, tiveram suas visões de Deus, né? E ele é fascinado por isso, porque ele gosta desse momento de revelação, né? E ele aí começa a até dão início a novas religiões, né? Porque a visão de Joseph Smith deu aos mormons. Então ele diz que essas visões mudam a vida aqui na Terra, é verdade, né? Que criam esses mensageiros divinos, esses fundadores de religiões. Ele então foi para explorar essas visões divinas, andando por alguns lugares aí e tal. Então a primeira coisa que ele fez foi para o sudoeste da França, né, para visitar o santo da Nossa Senhora de Lourdes, né? E aquilo que todo mundo sabe, a Santa Bernadette, né? Assim, a Bernadette, naquela ocasião, né, ela teve uma aparição, viu uma aparição da Virgem Maria, né? E ela foi falar para os pais muito pobres, disseram assim, olha, isso aí vai dar escândalo, então você não volta mais lá. Mas ela voltava lá no local. E aí a Virgem Maria deu-lhe uma missão daquelas. Vai mexendo nessa lama aí, porque o pessoal precisava de água, né? Então vai mexendo nessa lama aí, vai tentando beber disso aí, que vai virar água. E aí o pessoal do povão lá ele começou a acompanhar ela e viu ela mexendo lá na lama, passando para a boca, não sei o quê. O pessoal não estava entendendo nada. Estava achando que ela já estava no pneu, já estava meio maluca, né? E ela foi fazendo isso até que foi se transformando em água realmente. E aí as pessoas presentes começaram a aderir àquilo. Aí teve uma mulher que tinha um problema no braço, botou naquela água e ficou curada. Bom, isso foi assim até que o Morgan foi apresentado a uma irmã de caridade, né? Que ela mostrou até um retrato que ela estava numa cadeira de roda e de repente não estava mais na cadeira de roda. Ele disse, mas pô, o que aconteceu? Você ficou curado? Fiquei curado com essa água aí, com a oração que ela fez lá perante aquele, como é que eu vou falar, santuário, né? Virou um santuário. Então ela disse como é que ela procedeu. Ela não rezava para ela queria que os outros ficassem curados. E ela acabou ficando curada, teve essa graça, né? E os médicos viram o que aconteceu com ela, né? Bom, e daí ele foi para outro lugar. Ele foi para Londres, conheceu o escritor e editor, ele tinha uma série de crises epilépticas, né? Tudo começou, uma vez ele estava nadando numa piscina pública e tudo ficou de cor sépia. Sépia é aquela cor castanha que tem fotografias velhas, aquelas coisas assim, né? Ficou assim e ele acordou no hospital
2 dias de ataques epiléticos, né? Porque, no fundo, viu que ele tinha um tumor na cabeça, chamado tumor condroblastoma ósseo, né? E aí removeram, mas quando eles removeram aquele tumor, ele começou a apresentar, né, algumas visões diferentes, né? Aí ele começou a ver que a parede estava viva, né? E ele disse assim, poxa, então essas coisas que pareciam ser inanimadas, elas têm consciência das coisas, tal, né? Então ele era um cara agnóstico e ele começou então por essa onda de emoções, de experiência, né? Que ele disse assim, ó, para ele, eu não sei se foi Deus, mas também não sei dizer se foi ou se não foi, né? E aí ele foi para fazer umas coisas de imagem de tumor, para ver essas convulsões que ele estava tendo, né? E ele queria relacionar essa operação que ele fez com as experiências místicas que ele estava tendo. E aí o médico começou, ele disse, eu não tenho nenhuma, não posso dizer com conclusão que seja, né? Mas ele mostrou, pela ressonância magnética, ele mostrou algumas que isso aí podia acontecer, né? E aí o Morgan Freeman vai e coloca a questão. Então, Joana d'Arc, Santa Bernadette, essa que eu falei ainda há pouco, né? O próprio São Paulo, dizem que São Paulo teve um ataque epilético quando ele dizia que no Saulo, porque me persegue, né? Que ele teve aquela visão. Então, eles poderiam ser pessoas epilépticas e por isso eles tiveram essas visões místicas, né? Mas ninguém pode dizer com certeza se era uma coisa ou outra, né? Tem uma hora que ele fala assim, ó, até o próprio Carl Sagan, né, dizia que esse negócio de você querer cortar a ciência e a espiritualidade, botar um para o lado, dizer que não se mistura ciência e espiritualidade, né? Ele diz que, o Carl Sagan dizia, isso é um desserviço para ambas as partes, né? Então, bom, então isso aí fica visível assim, com as pessoas, que o título que a gente está trabalhando hoje é sobre as visões de Deus, né? Então, como as pessoas podem ter visões frutos de uma aparição, frutos de um problema neurológico, né? O neurológico seria a palavra? Seria a palavra neurótico. Ele aí foi e ele conheceu no Quênia, ele foi para a África. Isso também é uma coisa muito interessante, né? O cara, quando eu tinha uns 6 anos, ele foi abandonado pelos pais, né? Ficou sozinho. E quando ele tinha 16 anos, ele decidiu caminhar até a cidade de Nairobi. Ele não tinha experiência nenhuma, tal, conseguiu um emprego, aí conseguiu juntar um dinheirinho, comprou um veículo, depois comprou outro. Logo mais tarde, ele tinha uma frota de ônibus. Então, quando ele tinha muito dinheiro, o que aconteceu? Um grupo de jovens estava andando, o grupo de jovens se aproximou dele e queria dinheiro. Ele disse, não dou dinheiro para vocês, vocês que vão trabalhar, que não sei o quê, tal. Aí o pessoal quebrou o carro dele, e roubaram o carro e tal, e ele ficou não em paz com ele, não por causa do assalto. Ele ficou em paz com ele, sem paz, porque começou a vir, ficou chorando durante umas 4 horas, porque ele sentiu que ele já foi uma pessoa pobre e tal, e essas pessoas estavam querendo dinheiro, e ele não deu dinheiro, quer dizer, então ele estava negando o que ele já foi, o que ele passou, né? Então ele teve esse colapso e ele disse para a família dele, olha, acabou, não quero saber mais de dinheiro, de coisas não, e eu quero dar tudo que eu tenho para os pobres, tal. Ele encontrou um terreno, comprou o terreno, e aí o que aconteceu? No terreno não tinha água. Aí ele ficou um monte de tempo sem água, rezando para ter água, porque ele queria fazer um abrigo para crianças, né, tal, mas sem água não dava, né? Passou 3 anos sem ter uma gota d'água. Ele ficou rezando esse tempo todo. Já passava da meia-noite, nesse momento ele ouviu uma voz.
Assim, seus problemas acabaram, levante-se. Ele mostra onde vou te dar a água, né? Aí ele falou para a esposa dele, vamos caminhar até lá, tal. E nós paramos aqui, Deus disse, este é o lugar, eu vou dar água a vocês. E eu falei para minha esposa chamar as crianças dele, os filhos, né? No dia seguinte, começaram a cavar. Mostra no filme um lugar enorme que eles cavaram, até que aí ele disse, eu nunca vi nada igual, eu nunca senti nada na minha vida que fosse tão tocante como isso, né? Então, essa água do poço ele criou várias coisas, ele construiu 6 orfanatos, criou mais de 10 mil órfãos, resgatou 10 escolas, né? Então, a vida dele mudou completamente, né? Isso foi um caso, assim, de uma pessoa que teve também uma visão de Deus, né? Aí ele voltou para a França, então foi para o Chartres, né? É uma pequena cidade a 80 quilômetros de Paris, em Chartres, nessa catedral. Aí ele mostrou a catedral. Realmente era uma coisa assim, uma arquitetura que estuda espaços sagrados, né? E o cara que levou ele, né, disse assim, olha, você se prepare. Aí mostrou, ele olhou desde o chão até lá para cima, né? Ele disse assim, mas isso aí foi construído de que maneira? Sem máquinas, trabalho braçal, pedras cortadas à mão, um ato de amor e compromisso com Deus, né? Então ele olhava lá para cima, essa aí foi completa essa obra em 1220, né? Na época do século XII ou XIII, isso aí, né? Quer dizer, e aí ele olhou os peregrinos 8 séculos atrás, não deve ter entrado num espaço tão alto. É uma coisa enorme, né? Então, o importante ali é a verticalidade, os olhos sobem uma abóbada de 35 metros de altura, né? Então, ele sentiu essa presença de Deus num local, assim, um estado místico, né? Um estado de graça, né? Tal. Depois que mais foi? Tem uma hora que foi interessante, que ele disse assim, por que você não experimenta que lá dentro dessa catedral, né, porque é um local assim que o pessoal quer muita luz, né? E lá tinha aqueles vitrais, aquelas coisas assim, então mostrava assim a presença de Deus, tal, né? E ele experimentou isso. E eu acho que foi aqui nessa hora que tinha um labirinto, né? E que as pessoas entram naquele labirinto, tal, vai circulando, daqui a pouco eles encontram um caminho, né? E isso aí é uma coisa assim associada, né? Com uma coisa que é como se você realiza uma coisa e tem uma experiência no meio desse espaço incrível, quer dizer, né? Tal. Bom, e depois ele foi para o alto das montanhas da Etiópia. Isso aí, quem puder ver esse filme, o lugar é alto, é íngreme, entendeu? Assim, o cara passa por umas beirinhas, qualquer passada errada, ele cai lá embaixo. É uma altura muito grande, né? Você tem. Não, eu não sei como é que aquelas pessoas, ela vive ali porque é costume, né? Todo mundo vive ali, aquele pessoal, né? E tem muitas igrejas que são feitas lá naqueles locais. Mas você precisa ver isso aí mesmo, né? E tem um mosteiro cristão ortodoxo lá, né? E as pessoas têm padres, têm monges, né? E a questão mais importante para ele, porque a ideia dele é que mais alto pode se chegar mais perto de Deus, né? Mas tem que pedir permissão para os monges para poder subir, né? Aí o monge levou ele lá, né? Que mostraram assim, bom, por estar naquela sua localização historicamente, né? Os saqueadores não chegavam lá, invasores, né? Pelo menos 1.600 anos não fica.
Mas o que as pessoas, os cristãos ortodoxos, tal, eles ficavam rezando muito o livro dos Salmos, né? Que é mais respeitado da Igreja Ortodoxa Etíope, né? Bom, ali, longe do barulho, o cara sentiu assim, o cara que foi... Não foi o Morgan Freeman, não, porque eu acho que ele não conseguiria subir aquele local. Então, o cara que subiu, né, que seria o repórter, no caso, e ele sentiu que seria um local de... Por que ele entendeu que era tão alto? Que causa uma tranquilidade, uma paz danada, né? Aí depois ele foi para o Canadá. E ele encontrou que tinha um camarada que era de vamos chamar de uma tribo, né? Até Mississauga, do lago Schuylkill, em Ontário, no Canadá, né? O camarada, ele não era muito vidrado na tribo dele, nada disso, mas aí ele acabou tendo uma visão, né? De que maneira? Ele encontrou uma pessoa que disse para ele fazer o seguinte: você vai fazer esse jejum e passar... Ficou 3 dias sem beber água, sem nada, e comida, e vivendo, acho que uns 2 metros do chão. Eles falaram assim: se aparecer algum espírito aí, você dá... Era cigarro, não, era cachimbo, era coisa dessa... Charuto. Cachimbo. É o que faz o tabaco. O tabaco, acho, né? E aí, faça uma fogueira, se você ficar com frio e tal, e dá tabaco para esses espíritos aí. E ele passou essa coisa, chorou, e fez um monte de coisa, ficando nesse suporte uns 2 metros de altura, né? E até o cara perguntou: mas você viu alguma coisa enquanto estava lá? Ele disse: teve um urso espírito que veio me visitar. Enfim, ele passou por essa experiência, né? Ele diz que não morreu, mas foi duro demais, né? E que, no fundo, foi encarar ele mesmo. Ele não sabia que a sua imaginação, você estava vendo coisas, porque não comia nem bebia, né? Mas ele disse que apareceu um velho, que se mostrou a mim, e ele era tão claro quanto a luz do dia, ele só ficou lá olhando para mim e ali se foi. É outro tipo de visão de Deus, entendeu? Então, ele interpretou que, a partir daí, ele ia, vamos dizer assim, fazer algo pelaquela tribo. Até o cara perguntou: isso, passou alguma coisa mais ou menos como São Paulo, Saulo, na entrada para Damasco. Foi, encontrei ali o meu chamado. Então, as jornadas dele acabou, então, que ele precisava compartilhar com outros jovens que ele chamou da primeira nação. Quer dizer, então, retomar a nação indígena a qual ele pertencia, a primeira nação, era isso que ele passou a achar que a vida dele seria para isso, fazer as pessoas retornarem para isso, mas através de uma visão que ele teve, né? Bom, e aí, praticamente, o Morgan Freeman, né, fala assim, o que acontece... Ele termina a coisa assim: o que acontece quando alguém vê ou sente o que acredita ser a presença de Deus? A resposta sempre é a perspectiva. Um momento de compreensão mostra um caminho a seguir. Você vê, esse indígena aqui, o caminho a seguir dele foi fazer o pessoal da tribo dele voltar para as origens, né? E outros é outra coisa, né? Então, as visões acontecem na mente de uma pessoa, mas quando alguém, como Santa Bernadette, que também teve, né, e outros aí têm a coragem de compartilhar, isso pode mudar até o mundo, né? Então, eu tentei dar isso mais rápido, ter dado uns 20 minutos, talvez, para vocês terem uma ideia do que é esse vídeo, né? Porque aí vai ficar faltando só o 13, o 14 e o 15. O 13 é os pecados capitais, que os mandamentos é o 14º, o 15º é os segredos divinos, tá? Esse eu não vi, eu acho. Não viu, né? Bom, agora os trechos. Eu busquei 2 trechinhos só para a gente ter uma ideia. Um é que o Morgan Freeman é falado, né?
assim, estrada para Damasco. Em algum lugar por aqui, Saulo foi cegado pela luz. Ele teve uma visão de Deus e, naquele momento, tornou-se Paulo o apóstolo. O homem que espalhou o cristianismo para os gentios. O profeta Maomé, Zoroastro e até mesmo José Smith também tiveram suas visões. Aí Morgan Freeman fala assim: eu sou fascinado por esse momento de revelação. Não só pelo que podem oferecer sobre Deus e o céu, mas também porque essas visões inspiram mudanças. Elas dão origem a novas formas de compreender Deus e até mesmo dão início às novas religiões. Eu aproveitei e peguei o volume 4, Messias, sempre da Bíblia do século XXI, que é a sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama. Então, esse volume 4, que é do Messias, eu peguei um tópico chamado Família, é o segundo tópico, Família, Trabalho e Fé de Mokichi Okada. Travou novamente, o João está falando. Mas para mim não travou. Bom, não sei. Peraí. Se alguém tiver travado aí, me avisa. Para mim, destravou. Vai. Destravou? Bom. Vai. Então, eu vou pegar desse trecho, né, Família, Trabalho e Fé de Mokichi Okada, e vou pegar da religioso Dalmoto. Meixo Sama foi religioso Dalmoto, vou pegar o aspecto de iluminação. E a atuação direta de Deus como caminho. Olha o que ele fala. Aos 44 anos, através da revelação divina em forma de transe, sua missão lhe é comunicada. O que ele fala? Certo dia do mês de dezembro de 1926, por volta das 24 horas, tive uma sensação muito estranha, jamais sentida até então. Ao mesmo tempo que experimentava essa agradável sensação, senti-me induzido a falar. Queria deter esse impulso, mas não conseguia. Insuportável força me impelia de dentro para fora. Não podendo resistir, deixei expressar livremente. As primeiras palavras foram para a mulher dele, pedindo à esposa dele: prepare papel e pincel. As palavras brotaram ininterrupta e compassadamente expressaram fatos surpreendentes. Então, o que eu quis mostrar aqui? Que essa mesma coisa que o Morgan Freeman trouxe para a gente, mostrando que vários tiveram essas visões de Deus, eu quis mostrar que também o Messias Meixo Sama também trouxe, em 1926, por exemplo, claramente em transe e revelou várias coisas porque teve uma visão de Deus, tá certo? Uma outra coisa de um outro trecho do Morgan foi o seguinte: todo dia, toda manhã, eu sentia como se fosse transportado e me fossem reveladas verdades fundamentais sobre a realidade. Uma delas é que objetos inanimados são conscientes. Todos os seres são conscientes, incluindo paredes, mesas e cadeiras. Isso me parecia tão contraintuitivo. Aí o Morgan Freeman pergunta: quer dizer como pode existir consciência sem cérebro? Ele continua dizendo assim: outra coisa que parecia acontecer era que tudo está unido por uma só coisa, por um amor incondicional sem fim. E veio uma enorme onda de emoção com essa experiência que foi poderosa e edificante. Aí eu pego o volume 1 de Deus, significado, luz, e falo assim: ó, tudo tem espírito. Interlocutor: Meixo Sama, você disse que toda existência tem espírito. O ser humano, os animais, nascem neste mundo após uma purificação no mundo espiritual. E as plantas? O que acontece com elas depois de secarem? A Meixo Sama: os seres humanos, os animais, têm um espírito. Tem um espírito. Uma planta está entre seres humanos e coisas não orgânicas, como pedras ou solos. Então, podemos dizer que uma planta tem um semi-espírito. Uma vez que a planta seca, é isso o que significa que o semi-espírito a deixou. De vez em quando, uma planta é possuída por um espírito animal. Se a planta for cortada, o espírito causará problemas. Uma planta realmente entende palavras humanas. Um jardineiro me disse que se uma árvore não florescer, ele ameaça cortá-la. Eu tinha uma tal árvore no meu jardim, então eu pedi que florescesse de novo e de novo. Funcionou lindamente. Então aí a questão é o seguinte: é que ele, no filme, a pessoa coloca a questão
de ter consciência. Olha só, isso é possível, mas a gente tem que entender o seguinte, que as coisas começam, né? As coisas começam, a consciência de cada reino existe, mas ela é embrionária, por exemplo, numa pedra. Está entendendo? Uma pedra ela é embrionária. É um tipo de consciência ainda muito rude, né? Você não pode pensar num tipo de pensamento que tem raciocínio, que tem nada disso não. E as coisas vão evoluindo. Em cada reino a consciência vai aumentando até chegar no homem, cuja consciência é uma consciência, uma alma. Bom, eu vou tentar, que eu estava falando, e aí essa internet interrompeu e tal, e aí eu tentei recuperar para ver onde que eu tinha parado. Eu tinha parado quando eu estava falando que as consciências existem em todos os reinos, mas essa consciência do ser humano, ela é especial. O pensamento do ser humano, ele tem a razão, por isso que se chama às vezes que o homem é um ser racional, porque tem raciocínio, né? Mas antes disso, né, que seria, por exemplo, no reino animal, reino também já tem um pouco de raciocínio, mas é pouco. Mas agora sim, tem mais sentimento, mais emoção. Então, no reino vegetal, então aí já é muito, quase nada de raciocínio, mas tem muito sentimento ainda, entendeu? E cada vez que o reino vai passando para trás, vai sendo os inícios das coisas, o início do reino, você tem que pensar logo assim, ó, a vontade está aqui, que eu estou batendo na minha barriga, tá? No plexo. A emoção está aqui, a razão está aqui. Você vê que nos animais, aqui é mais evoluído, porque a emoção, ele tem pouco frontal, porque o homem tem esse frontal porque tem um raciocínio, entendeu? Então as coisas começam no reino pela vontade, uma coisa mais aqui daqui baixo. Aí quando o reino vai evoluindo, vai passando, por exemplo, para a parte do reino vegetal, né, animal, aí a coisa vai sendo assim, vai evoluindo aqui e vai passando um pouquinho para cá. Quando chega no ser humano, aqui está evoluindo. Não é que o ser humano não tem as outras coisas, mas também tudo é mais evoluído, tá entendendo? Então eu estava dando exemplo com a ikebana. A ikebana, quando você quer falar com as plantas, com as flores, né? Que o pessoal diz a técnica, você tem que fazer sentimento, mais vontade, mais técnica. Porque você vê que, então, a pessoa que emprega a técnica. A pessoa que emprega a técnica, em cima das flores. Mas, para falar com ela, tal, é no nível do sentimento. Então, é sentimento do homem com o sentimento das plantas. Então, se disser para elas, vocês estão bonitas, não sei o quê, elas vão entender, entendeu? Vão entender aquele sentimento. Então, assim, era isso que eu queria, pelo menos, fechar com isso, porque, pô, não sei, todo esse troço ridículo. A gente vive num mundo, nossa senhora. Por que a internet hoje está ruim. O que é isso? Por que tem que parar com a internet? Nossa senhora. Começou ruim, a gente colocou o modem da Vivo, e aí o modem da Vivo também travou. Agora a gente tirou o modem da Vivo, parece que a internet da Oi está normal agora. Mas muita gente saiu, muita gente não está vendo, mesmo que eu falei. Mas o que eu posso fazer? Infelizmente. Infelizmente, essa bagunça que a gente vive, né? Bom, se alguém tiver uma pergunta qualquer, até eu ainda posso falar aqui. Né? Alguma coisa, alguma dúvida. Porque esse é um campo fértil, né? Para a gente vou entrar por aí, então. Aí tem muita coisa. Bom, eu só vou avisando as pessoas aí, tem pouca gente, como é que eu posso fazer? Vou avisar que sábado a gente vai fazer uma atividade. Provavelmente a gente vai, mas eu vou avisar, eu acho que amanhã eu já aviso. Vou botar a coisa talvez no ar, fazer três peças de comédia, né, com as pessoas do nosso grupo. Aí quem tiver interesse de ver isso, no sábado, né, aí dá uma espiada que acho que a gente vai fazer ao vivo isso. A minha ideia é fazer ao vivo. Acho que está dando certo, eu acho que vai ser possível. Né? Mas eu aviso amanhã, acho que eu já aviso a vocês.
que sábado nós vamos fazer essa atividade. Bom, eu já vi até que o João acho que entrou agora. Entrou de novo. João, acabei de falar agora, eu não sei quanto tempo eu demorei aí para... Eu falei uns 5 minutos, talvez, né? Mas ele já estava ouvindo. Ele já estava ouvindo? Acho. Não, se você está ouvindo desde o início, eu não te vi, não, mas aí eu coloquei a evolução toda das coisas, do reino, né? Para fechar o que eu estava falando, né? A gente foi interrompido. Então eu pedi ao Juliano para juntar as duas coisas, né? Então, pessoal que está chegando aí, eu sinto muito, mas já falei e vocês vão ver aí que eu vou deixar. Só apertar em cima, tá? Um abração e vejo amanhã. Aliás, falta amanhã. Amanhã ainda vou falar. Vou falar sobre a formação do povo japonês do ponto de vista espiritual. E eu já botei aí, para quem viu, para quem não viu, por favor, ver. Eu botei a questão de Kyoshi-sama. Está lá escrito, né? Que eu botei, fiz uma... Entre os iludidos de Kyoshi-sama e os desenganados da IMMM, certo? Da Igreja Messiânica Mundial. Você olha para um lado para o outro, você vê problema. É isso que eu botei lá. Dá uma espiada que amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom?